Vamos retomar a nossa jornada de 40 dias aqui sobre inteligência emocional, sobre domínio pessoal, falando ainda dos temperamentos. Eu gravei alguns vídeos sobre temperamentos, mas deu pau, né? Deu algum problema técnico aqui que não deu para subir o vídeo, então estou regravando aqui hoje sobre os fleumáticos, o meu temperamento, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos continuar entendendo sobre os temperamentos, dentro dessa dinâmica de analisar o elemento correspondente, o elemento que se correlaciona com o temperamento, tá certo? No caso do fleumático, nós temos a água, tá certo? Então, para a gente entender o dinamismo de um fleumático, a gente precisa entender o dinamismo da água, tá bom? Simples assim. Vamos lá. Quais dinâmicas eu preciso que você observe no elemento da água para que a gente entenda uma pessoa fleumática? Lógico que, mais uma vez, poderia ficar horas e horas debruçado sobre o dinamismo da água, sobre o simbolismo da água, que é muito rico, né? Mas não dá. A gente vai fazer uma breve descrição simbólica aqui da água, relacionando ela com os dinamismos próprios de uma pessoa fleumática, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente observa na água é que ela é um elemento úmido por natureza, tá certo? Então, assim como o sanguíneo, o fleumático ele também possui esse elemento de umidade. Dentro da nossa descrição aqui, que eu até falei do sanguíneo também, o fleumático, então, ele possui um elemento de flexibilidade, de adaptação, né, e de envolvimento, tá? Então, o ar, quando ele entra no ambiente, ele toma a forma daquele ambiente e envolve tudo que está naquele ambiente, tá certo? Esse é o sanguíneo. O fleumático, ele também possui essa mesma característica, tá bom? Ele envolve e ganha o formato daquilo aonde ele está, né? Do ambiente em que foi colocado, tá certo? Por isso que fleumáticos têm a fama de serem muito adaptáveis, muito flexíveis, né? Eu, enquanto fleumático, eu tenho isso por experiência, né? Nunca foi dificuldade para mim lidar com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de ambientes, né? Esse outro dia, né, eu estava conversando com a minha esposa e ela estava até brincando com isso, né? Ela falou assim: não, Pérez, você já fez tanta coisa aleatória na tua vida, né? Você já andou com a galera do hip hop, você já andou com a galera da igreja, você já andou com a galera de não sei o quê. E eu sempre fui muito assim mesmo, né? Assim, sempre participando de vários grupos, tendo várias amizades, vários laços com pessoas totalmente diferentes. Por quê? Porque eu adaptava, né? Eu sempre me adaptei muito fácil às pessoas com quem me relacionei, aos ambientes que eu estava. Então, para mim nunca foi uma dificuldade isso. Por quê? Porque eu sou fleumático, é uma tendência natural que eu tenho, tá? Não é virtude nenhuma, não é porque eu sou muito legal, nada disso, né? Porque para mim é fácil mesmo, para mim não tem atrito, né? Tanto o sanguíneo quanto o fleumático, eles têm essa característica, eles não têm atrito com as coisas, eles envolvem as coisas, né? Eles não ficam ali como é que a gente pode falar? Nesse atrito, nesse contato que pode gerar até um desgaste, né? Não, o fleumático, o sanguíneo, ele se adapta. Isso é bom ou ruim, Péricles? Depende, né? Depende do contexto. Se o fleumático ele usar essa tendência dele para agradar os outros, por exemplo, né? Ele abrir mão ali da personalidade dele, das vontades dele, em prol de um respeito humano, né? De uma aceitação das pessoas, e isso sufocar, né? Isso tiver amputando ali a liberdade dele, aí é negativo, né? Não é bom que ninguém faça isso. Mas se o fleumático ele tem isso como um princípio e usa isso para caridade, usa isso para envolver as pessoas, para se adaptar e levar luz para aquele ambiente, né? Ser uma presença que soma a vida das pessoas, aí beleza, aí é ótimo, né? Então tudo vai sempre depender do contexto. Nada de temperamento vai ser colocado como qualidade ou defeito, tá certo? Nunca isso pode acontecer. São dinamismos que podem ser usados para o bem, para o mal, para coisa boa, para coisa ruim, tá? Depende do contexto. Outra coisa que eu gostaria que você observasse na água é o elemento de frieza, né? O que significa essa frieza da água? Ela tende ao repouso,
tá certo? Então, diferente do colérico e do sanguíneo que nós vimos anteriormente, a água, ela tem a tendência de entrar em repouso. Então, eu mexo. Se eu paro de mexer, ela também para de mexer. Ela vai entrar num repouso, vai ficar uma água parada, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que o fleumático, ele tem uma tendência de ser mais contido. Ele é mais para dentro do que para fora. Ao contrário do colérico e do sanguíneo, por exemplo, que são expansivos, né? O fleumático, ele é contido, ele é para dentro. Ele vai manifestar poucas coisas exteriormente e muita coisa interiormente, tá? Então, às vezes você olha um fleumático, né? Às vezes bate o olho assim, tá tranquilo, né? Tá ali sossegado e tudo mais. Mas dentro do fleumático pode estar passando um monte de coisa, né? Então, a gente que é fleumático, a gente tende a viajar na maionese mesmo, assim, de pensar muito, de trabalhar as coisas dentro de nós, de tentar resolver as questões primeiro dentro de nós, para depois tentar alguma solução lá fora, se precisar mesmo. Porque se não precisar mexer com nada fora, a gente não mexe. É sempre interno esse processo de resolução de coisas, tá? Então tem essa característica, né, de adaptação, de envolvimento, e também tem essa característica de frieza, né, que no caso simboliza esse movimento contido, esse movimento mais para dentro do que para fora, tá? Bom, o que mais que nós podemos falar sobre o fleumático? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que assim como o elemento da água, ele em seu estado líquido, né? Se você aquece a água, se você bota uma água para ferver, para fazer um café, para fazer um chá, etc., essa água ela vai sublimar, ela vai evaporar, ela vai ganhar um estado gasoso, né? Ela vai subir, tá certo? O fleumático, ele funciona assim também. Quando acontece algo que estressa ele, que causa um impacto emocional no fleumático, a tendência é que ele tire a essência do que está acontecendo ali do momento e eleve isso para uma escala universal, geral. Ele começa a pensar não sobre o que aconteceu exatamente, mas sobre a natureza daquilo que aconteceu, tá? Então, por exemplo, alguém, né, veio aqui e me xingou, né? Me falou coisas que, né, contra mim, etc. A minha tendência não é pensar, não é revidar, obviamente, né? Então não vou ter uma reação imediata como um colérico teria, por exemplo, ou como sanguíneo. Não é natural que eu faça isso, tá? Então eu traria a questão para dentro, ficaria contido na minha, né? E trabalharia isso internamente. Só que esse trabalho interno, por eu estar quente, por eu estar muito quente com aquela situação, eu evaporaria, né? De modo que eu sairia da situação concreta e começaria a pensar nisso numa escala mais macro. Ou seja, eu não pensaria assim, por que essa pessoa falou isso comigo? Não. Eu pensaria mais no sentido assim, olha, por que pessoas falam assim com outras pessoas? Por que a humanidade é assim? Por que existe esse tipo de coisa? Entende? Não chega a ser um pensamento filosófico exatamente, né? Mas a tendência do fleumático é essa, de trazer a coisa para uma escala mais macro, de não manter a coisa muito na circunstância concreta. É como se a gente modificasse, né, o estado líquido daquilo que está acontecendo para um estado gasoso, né, onde a gente leva a coisa para cima e olha, né, como numa escala universal, numa escala geral, não apegado à circunstância. Então essa é uma característica do fleumático também, tá? Então o fleumático ele tem essa tendência de pensar muito por isso. Ele pensa muito sobre as coisas, sobre a vida, sobre a natureza das coisas, sobre como o mundo funciona. É uma tendência natural do fleumático, tá? Se você se relaciona com o fleumático, você tem que entender uma coisa. O fleumático, ele vai ter
muito trabalho, muito dinamismo interno. Então a gente vive mais dentro da gente do que fora, tá? O fleumático geralmente é assim. Portanto, é natural que um fleumático ele seja um pouco desatento, às vezes ele não tem ali uma proatividade. Proatividade é uma coisa que o fleumático não tem em si naturalmente. Pode desenvolver como virtude, né? Pode desenvolver ali a personalidade para isso, mas naturalmente não, tá? Então, é aquele velho caso, por exemplo, da esposa que tem um marido fleumático, tá certo? E ela já falou 1000 vezes, né, que ele precisa botar o lixo para fora logo de manhã. E ele, né, ainda não bota o lixo para fora de manhã. E aí a esposa acha que ele tá de sacanagem, né? Mas não, né? Assim, ele é fleumático, ele casou com fleumático, meu filho, agora aguenta, né? Você vai ter que repetir 1000 vezes, porque assim como a água tem o estado da água é naturalmente parado, do fleumático também, ele é naturalmente parado. Só que quando vem alguma coisa de fora e move o fleumático, assim como a água, ó, eu estou mexendo, né? Não é a água que está mexendo por si só, eu estou movendo a água. Tem algo de fora que vem e movimenta essa água, né? Assim também o fleumático, ele precisa que algo de fora venha e mova ele. Ele não tem um movimento natural, né, espontâneo, vamos chamar assim, como o colérico e o sanguíneo tem, né? Então é uma coisa, por exemplo, que eu já combinei com a minha esposa, né? Eu falei com ela, disse, olha, tem alguma coisa para resolver em casa? Manda resolver, me enche o saco. Eu quero que você fale na minha cabeça mesmo, porque se você não falar, eu não vou fazer, né? Então, se tem alguma coisa lá, tem uma torneira estragada lá em casa, rapidamente eu vou ter uma habilidade de adaptação natural. Então eu vou fazer alguma gambiarra ali, né, para conter o problema, vou começar a usar uma outra torneira, sei lá, e pronto, acabou. Aquilo ali já não é mais um problema para mim. Me adaptei, né? Só que eu sou casado, então não sou só eu na casa, né? Então, e aí minha esposa, ela vai ter que ficar falando comigo para eu me mover e ir lá e resolver o problema, porque naturalmente eu não vou resolver. Entende? E lógico, né? Então eu posso, né, desenvolver um senso de responsabilidade, eu posso desenvolver a minha personalidade quanto a isso? Posso, e é o esperado mesmo, né? Mas é importante que você entenda se a pessoa ela tá fazendo ou não tá fazendo algo por conta do temperamento dela, tá? Então, lá em casa, como ambos somos fleumáticos, ambos nos ajudamos, né? Assim, um casal de fleumáticos, né, entende muito bem o outro, né? Então dá certo, né? Dá certo. A gente vai sempre ajudando um ao outro a se movimentar, porque o movimento natural não existe. A tendência é o repouso, a tendência é a paradeza, tá certo? Que mais que a gente pode falar sobre o fleumático? Se você é fleumático, você tem uma tendência, como você pensa muito, como você trabalha as coisas muito dentro de você, você tem uma tendência a se dar melhor em atividades intelectuais, tá? Então, tem uma certa tendência a apreender conceitos mais facilmente, né? Então, minha atividade é propriamente intelectual, né? E eu acho que eu daria muito certo também se eu fosse um professor, se eu fosse algum tipo de escritor, né? Sei lá, essas atividades que exigem intelectualidade, exigem trabalho mais intelectual do que manual. Sou péssimo com trabalho manual, sempre fui, né? E não é só por criação nem nada, assim, o temperamento também influencia nisso, tá? Então a gente tem que, né, usar aquilo que a gente tem uma potência maior para aquilo que a gente vai dar um resultado maior, tá certo? Então o fleumático deixa essa recomendação também. E por fim, para você lidar com o fleumático, para você conseguir, né, manejar uma relação com o fleumático, nunca vai ser muito difícil. Vai ser difícil se você for de outro temperamento e querer que o fleumático haja como você. Aí vai ser difícil, porque o fleumático ele tem ali um dinamismo próprio que você precisa entender e se adaptar a esse temperamento dele, beleza? Então, fleumático é isso. Voltamos aí no próximo vídeo, fechando essa fase aqui da nossa jornada sobre os temperamentos.